Professor, como é a distribuição do cisalhamento em uma seção simplificada de um navio? Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia. No vídeo de hoje eu vou finalmente concluir aquele primeiro exercício sobre distribuição das tensões globais, tensões primárias, que são aquelas tensões que atuam em decorrência da flexão e do cisalhamento atuantes na viga-navio. E eu comecei esse exercício no vídeo que está aqui em cima. Naquele vídeo eu tive a oportunidade de mostrar para vocês, discutindo ponto a ponto, como calcular as propriedades da seção simplificada de um navio. E no vídeo de hoje eu vou finalmente concluir mostrando a vocês a distribuição dos dois campos de tensões atuantes nessa seção. Então vem comigo ver aqui no meu notebook como vai ser o cálculo dessas tensões. É um assunto que, embora seja uma aplicação de resistência dos materiais, mecânica dos sólidos, é cheio de sutilezas e é importante que você entenda esse primeiro exercício, porque depois a coisa só vai complicar. Mas sem perder mais tempo, vamos retomar aqui o exercício que a gente parou exatamente aqui no cálculo do momento de inércia. Fiz uma série de discussões sobre hipótese simplificadora, sobre questão de seção crítica. Vale a pena assistir o primeiro vídeo. Aquele primeiro vídeo é o vídeo mais recheado que eu vou fazer sobre essas questões introdutórias do cálculo de propriedades de seção. E se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aqui, que certamente vai ser um prazer esclarecer ela com vocês. Partimos imediatamente para o cálculo da tensão de flexão. Sobre a tensão de flexão, eu quero retomar alguns pontos fundamentais, que são os pilares que a gente utiliza justamente para determinar essa distribuição. O primeiro pilar é que esse campo de tensão, ele é uma tensão normal, ou seja, ele atua no sentido longitudinal da embarcação, no sentido proa-popa, e ele decorre da existência de momento fletor nas seções. As seções que têm momento fletor em uma determinada condição de carga, após essa condição de carga alcançar o equilíbrio, vão resultar em uma distribuição de tensão normal na seção da embarcação, a rigor em cada seção da embarcação. Estou analisando aqui uma seção que eu peguei para fazer com vocês aqui nesse vídeo. E essa distribuição de tensão vai então obedecer à clássica equação de viga que a gente já vem discutindo há algum tempo aqui no canal. E vamos falar muito sobre essa equação quando a gente falar em viga de Timochenko, viga de Bernoulli-Euler, as diferentes formulações de viga que levam em consideração efeitos diversos. E eu vou mostrar para vocês que a gente mentiu para vocês durante praticamente toda a graduação, dizendo que essa equação é verdadeira. E como eu sempre digo, essa é uma equação que é um modelo da realidade e que tem hipóteses a serem trabalhadas. E a gente vai ver que uma dessas hipóteses não vale para embarcações. E por essa razão, essa equação tem pouca aderência em termos de tensão em todos os pontos. Ela é uma excelente equação para a gente encontrar a tensão máxima de flexão em uma certa cota Z para uma certa seção X do navio, mas ela não leva em consideração a variação de rigidez que diferentes posições transversais da seção possuem. Mas esse, como eu falei, é tópico para outro vídeo. E costuma ser assim uma questão só para quem quer buscar algum aprofundamento teórico nessa teoria. Porque a mera aplicação dessa equação é mais do que suficiente para garantir a eficácia e eficiência de um projeto. Realmente aprofundar essa discussão é só para quem quer estudar o assunto. E como, obviamente, esse canal é dedicado a isso, eu vou tratar bastante dessa questão. Outra questão bastante relevante é que o sinal é consideravelmente importante nesse tipo de tensão,
porque existem materiais que têm limite de escoamento diferente para compressão e tração. Não é o caso dos metais, mas é importante destacar que a compressão pode induzir um segundo modo de falha. Já falamos muito sobre isso no vídeo que está aqui em cima, que é a flambagem, ao passo que a tração pode induzir um terceiro modo de falha, que é a fadiga. Então, o sinal da tensão é extremamente importante no caso da tensão normal. E esse sinal ele vai decorrer unicamente da física da flexão na seção que você está analisando. Então, é importante analisar se aquela seção está alquebrando ou tosando. Mesmo que não exista onda, tá? Lembra que o termo alquebrar ou tosar tem mais a ver com essa questão justamente do campo de tensões do que com uma onda. É uma coisa que virou um pouco gíria de engenheiro naval, se referir ao esforço fletor como esforço de alquebramento, esforço de tosamento, porque essas palavras é uma só, né? Tosamento, alquebramento, e já dá a explicação completa dos sinais. Então, quando eu falo que uma seção está alquebrando, eu imediatamente entendo que o fundo está comprimido, portanto, sofrendo uma tensão de sinal negativo, e o convés está tracionando, portanto, sofrendo uma tração de sinal positivo. E, por fim, a gente tem que destacar que essa distribuição tem valor nulo na linha neutra. E a forma mais simples de entender isso é imaginando que se você tem o convés tracionando e a quilha comprimindo, pelo teorema da continuidade, que é aplicado a campos de tensão nessas condições que estamos trabalhando, você terá uma seção, uma cota Z, com deformação nula. E se você tem deformação nula, é porque aquela fibra está sob tensão nula. Porque se tivesse tensão, ela estaria se deformando ou positivamente no sentido da tração ou negativamente no sentido da compressão. E a gente usa esse modelo que está na equação e esse modelo, então, vai introduzir uma distribuição das tensões lineares, o que é algo bastante razoável e com bastante aderência à realidade. A gente vai ver um pouquinho disso quando começarmos a comparar análises computacionais e resultados analíticos. Então, lembrando desses pilares todos, fica muito fácil calcular, né, operacionalizar, como eu sempre gosto de dizer, sempre diferenciando a questão da aplicação e a questão dos fundamentos teóricos. Então, operacionalizar, realizar os cálculos da determinação do campo de tensões. Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção é uma pegadinha, nem todo professor se liga nisso, eu costumo me ligar, sou um pouquinho rigoroso com isso, que é a diferença entre você pedir atenção em um ponto e você pedir a determinação da distribuição das tensões em uma seção. Em geral, você pode pedir, por exemplo, 3 valores de tensão. Eu quero a tensão no convés, na linha neutra e no fundo. Quando você pede os valores das tensões em pontos, você obviamente pode responder com simplesmente o cálculo das tensões nos pontos. Por outro lado, se a gente perceber aqui, eu peço a distribuição da tensão. Nesse caso, eu estou pedindo realmente a distribuição linear em todos os pontos da seção. É uma diferença sutil? É, mas é importante. Porque quando eu avalio a distribuição, eu quero justamente saber se o aluno entendeu por que esse comportamento da tensão normal é linear e que ele vale 0 na linha neutra. Então, calculo aqui no ponto A, aplico a equação de tensão substituindo os valores no ponto A. Esse valor de momento fletor ele veio lá do enunciado, não se preocupe com isso. O enunciado dizia, olha, considerando, ou ele vai dizer o valor de momento fletor, ou ele vai pedir para você extrair esse momento fletor em algum gráfico de alguma seção. As duas coisas a gente pode discutir aqui com vocês. Não quero entrar nesse mérito neste momento. Inclusive, uma técnica que eu vou mostrar para vocês que é muito praticada pelos engenheiros mais antigos é justamente realizar esses cálculos para momento fletor unitário, ou seja, igual a 1, e força cortante unitária,
igual a 1. E aí você tem o que a gente chama de gráficos unitários. E aí a gente consegue, a partir desses gráficos unitários, calcular qualquer distribuição naquela seção, simplesmente aplicando o momento fletor e a força cortante naqueles gráficos. É uma técnica que foi muito usada no passado, quando os recursos computacionais não eram tão fáceis, quando você não conseguia fazer uma varredura de momento fletor de maneira muito ágil, então você calculava a distribuição para o momento fletor unitário e aplicava um fator de escala proporcional ao momento fletor. Até hoje, alguns softwares de análise estrutural de embarcação usam essa técnica. Vou mostrar para vocês aqui no Proteus em outra oportunidade. Então, mas não se preocupe com esse valor de momento fletor. Agora, esse aqui é o valor da distância do ponto em relação à linha neutra. Então, o ponto A escolhido está no convés, portanto, ele está distante 4,636 metros da linha neutra. E o ponto B está distante 3,364, porque o ponto B está justamente aqui no fundo do navio. Professor, não tinha que ter o sinal aqui, um não tinha que ser positivo e o outro negativo? Sim, se você for ser rigoroso com a convenção de sinal, faça usando uma convenção padronizada que vai te facilitar a análise. Eu não gosto dessa técnica, porque acaba virando uma técnica de decoreba e se você se confundir no sinal, você pode chegar a uma conclusão errada. Geralmente, quem apela para essas, vamos dizer, para essas padronizações, acaba cometendo o erro vez ou outra. E pior, não percebe o erro. Então, eu gosto muito de calcular os módulos das tensões e depois eu volto à curva de carga, analiso se a seção está alquebrando ou tosando, olho o diagrama de momento fletor e aí sim eu concluo aqui pelo sinal. Observa que nesse caso eu concluí pela tração e pela compressão, analisando o enunciado. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque não tenho aqui a curva de momento fletor. Mas entenda que a minha abordagem é essa. Eu prefiro calcular o módulo das tensões e analisar o sinal com base na deflexão produzida pela curva de carga. Cheguei então nos resultados, faço aqui o famoso diagrama Z, onde eu indico, se eu pegar qualquer ponto aqui, qualquer ponto na minha seção, eu traço uma horizontal, esse valor aqui da distância do gráfico até esse eixo aqui corresponde, portanto, à tensão normal naquele ponto. É uma forma gráfica que a gente sempre usa para representar a distribuição de tensão normal em viga. Vem lá de mecânica dos sólidos e os engenheiros navais usam isso com bastante frequência. Porque, inclusive, você pode fazer isso em escala e você não precisa nem calcular. Se você só medir com a régua, você consegue fazer a ponderação, a regra de 3, para determinar o valor da tensão em uma certa cota Z. É muito legal essa técnica. Chegamos então à letra D do enunciado. E aqui eu vou chamar a atenção para um dos maiores erros. Eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, vai ter um daqueles clickbaits bem famosos, porque de fato é o maior índice de erro bobo em questões, tá? Seja de faculdade, seja de concurso. Perceba o enunciado. Quando eu peço determine a distribuição do momento estático ao longo da seção, eu quero justamente o gráfico de momento estático ao longo da seção. Não há problema em relação a isso. É bem claro. O erro acontece quando eu peço calcule o momento estático da seção em relação à linha neutra. Esse enunciado é totalmente diferente de pedir a distribuição do momento estático. Quando eu peço o momento estático da seção em relação à linha neutra, eu estou pedindo um número. Assim, quando eu peço qual a área da seção, eu estou pedindo um número. Qual o momento de inércia da seção em relação à linha neutra? Eu estou pedindo um número. Então, o momento estático da seção em relação à linha neutra é um número e vale 0.
eu vou mostrar isso para vocês. Mas é só pedir momento estático da seção em relação à linha neutra para os alunos fazerem a distribuição do momento estático e não responderem o que foi perguntado. É, de longe, o maior índice de erro que eu tenho nos cursos. E eu repito aula após aula. Às vezes eu aposto com a turma uma pizza, alguma coisa, de que quando a turma é um pouco maior, quando a turma tem mais do que 10 alunos, eu aposto uma pizza, alguma coisa que alguém não vai responder correto. Alguém não prestou atenção na aula, alguém só viu a resolução dos exercícios e, ao ler, calcule o momento estático da seção em relação à linha neutra, sai calculando MS. Então, aqui nesse caso aqui, o enunciado é bem claro, realmente eu quero o momento estático ao longo da seção. Então, não tem a pegadinha, a chance de errar é menor. Sobre o momento estático, a gente falou, ou ainda vai falar, porque é um assunto que tem muito para ser falado, mas eu quero retomar os pilares desse assunto, tá bom? Assim como a gente vai retomar também a questão do cisalhamento. Então, primeiro pilar, momento estático nada mais é do que área vezes braço. Então, é a área do pedaço que eu estou calculando vezes a distância do centro desse pedaço até a linha neutra. E essa distância tem sinal. Isso é muito importante. Segunda questão é que vale a propriedade aditiva para o momento estático. Então, se eu calculei o momento estático de um trecho e eu quero um trecho um pouco maior, eu posso fazer o momento estático do primeiro trecho mais a contribuição do restante da seção em relação ao ponto que eu estou calculando. Então, vale a propriedade aditiva. Eu posso ir somando momento estático, respeitando o sinal, mas se eu estou acima da linha neutra, é sempre o mesmo sinal, é tudo positivo. Se eu estou abaixo da linha neutra, é sempre negativo. Então, vale a propriedade aditiva. Terceiro ponto importante, e que é pouco explorado, é que qualquer ponto da seção que eu pegue, se eu calcular por cima e se eu calcular por baixo, tem que chegar no mesmo resultado, desde que eu respeite o sinal. Isso é muito importante e é a forma de você autoavaliar a tua resposta. A gente ensina a fazer essa verificação na linha neutra, porque na linha neutra eles têm que dar o mesmo módulo com sinais trocados. Então fica muito fácil, você faz tudo que tem em cima, tudo que tem embaixo, não precisa se preocupar muito com os sinais, porque tudo tem em cima é positivo, tudo tem embaixo é negativo. Então, se cravar os dois módulos, a linha neutra está no lugar certo. Se não cravou, você fez alguma bobagem, seja no cálculo do MS ou então seja no cálculo da linha neutra. Você vai ter que voltar lá para o itemado enunciado e refazer tudo. Mas só erra o exercício quem quer, porque tem como verificar. E uma coisa, como eu falei, é que essa verificação pode ser feita em qualquer ponto, embora a gente tradicionalmente faça na linha neutra. O próximo ponto relevante sobre o MS é que ele vale 0 sempre que você tem um ponto aberto na tua seção. Então, por exemplo, esse ponto A aqui vale 0. E ele também vale 0 sempre que você está no plano de simetria. Então, por exemplo, esse ponto C e esse ponto H valem 0 porque estão no plano de simetria. Esse é um assunto que às vezes é um pouco difícil do aluno entender, mas ambos as definições são muito próximas. No extremo de chapa é porque você não tem área nenhuma antes do ponto de corte. Então, 0 área vezes qualquer braço vai dar MS 0. E a questão do plano de simetria é porque a área que você tem que vai ser cortada é igual à área que está sendo preservada. Então, um efeito anula o outro e você tem 0 naquele ponto. Vou mostrar isso para vocês em detalhes em uma outra oportunidade. Nesse momento, aceite essa constatação, essa hipótese. E, por fim, o mais importante, a questão da variação do MS. Sempre que você andar na horizontal, ou seja, paralelo à linha neutra, o teu MS vai variar linearmente.
Por quê? Porque a área varia, mas a distância do centro da área até a linha neutra é fixa. Então você tem só uma variação. Uma variação, né, αx, uma equação linear. Sempre que você andar na vertical, você vai ter então uma variação quadrática do teu MS. Professor, por que isso? Porque você tem duas variações ao mesmo tempo. Você tem a variação da área que está sendo cortada e a variação do centro da área até a linha neutra. Então fica αx², porque fica αx vezes x. E você então, portanto, tem uma variação quadrática do MS. E o último ponto fundamental, e esse também quebra a perna de até engenheiro e até professor. Vou confessar aqui que o meu orientador, que era um especialista em estruturas, fez o curso no Japão, fez especialização no MIT, ele muitas vezes falava o que eu vou falar agora, e é um erro, na verdade é um lapso de fala, porque não está levando em conta todos os aspectos. Então, o MS é sempre máximo na linha neutra, mas o cisalhamento não precisa ser máximo na linha neutra. Então, eu escutei do meu orientador, o cisalhamento é sempre máximo na linha neutra. Não é verdade. Falta uma vírgula nessa frase. Desde que a chapa seja com espessura uniforme. Quando você retira essa observação, você está cometendo uma imprecisão, porque se a chapa for mais grossa, pode ser que o cisalhamento não valha máximo na linha neutra. No entanto, o MS é sempre máximo na linha neutra. E a gente vai ver isso no próximo exercício. Mas eu já quero chamar atenção para você, porque esse sim é um erro que derruba até professor de estruturas navais. É claro que falta a vírgula, né? Dizer, olha, desde que a espessura seja constante. Mas escreveu errado, está errado, né? Se fosse um aluno, certamente perderia ponto. Bom, entendidos os pilares do cálculo do MS, a gente passa à operacionalização. Muitos alunos não conseguem entender essa questão da colocação dos pontos chaves. E, na verdade, isso é algo que eu considero tão trivial, é que depois a coisa vai gerar uma figura meio complexa. E se você não acostumar passo a passo, pode ser que o produto final te choque e cause algum tipo de trauma. Eu tive uma aluna aí que simplesmente se recusou a aprender cisalhamento. Falou, não, professor, eu não consigo entender isso aí, eu vou me formar sem entender isso aí. Tirou nota, tudo bem, se formou, mas não é algo que eu considere assim dos 10 assuntos mais difíceis. Longe disso, tá? Eu acho que tem muita coisa muito mais complicada do que isso. A colocação dos pontos chaves, ela obedece basicamente a algumas regras. Todo início de chapa recebe um ponto. Todo ponto no plano de simetria recebe um ponto. Toda mudança de direção da chapa recebe um ponto. Toda vez que mudar de espessura ou material, recebe um ponto. Toda vez que você tiver uma junção de chapas, então você vai colocar um ponto, né, nessa junção de chapas. Já vou falar desses 3 pontos aqui. E para concluir, é sempre bom colocar um ponto na linha neutra, porque ali você vai calcular, como eu falei, o máximo MS. Então, é fundamental ter um ponto na linha neutra. Então, perceba que eu tenho alguns vícios, né? Então, por exemplo, quando ocorre a inversão da direção da chapa, ou quando ocorre mudança de material, ou quando ocorre mudança de espessura, o certo é colocar um ponto antes e depois da mudança. Nesse caso aqui, como as chapas têm a mesma espessura, o uso de um único ponto B é aceitável, mas o correto seria um ponto B que tivesse antes da mudança e um ponto B' depois da mudança, porque se a espessura for diferente, lá no cálculo do cisalhamento vai dar bobeira, então é melhor fazer desde esse ponto já correto. Outra questão é a junção de chapas. Então, quando você tem uma junção de chapas,
Você costuma colocar então um ponto antes da junção em cada uma das duas chapas e um ponto depois da junção. Esses 3 pontos estão praticamente ali no nó, mas um está 1/10 de milímetro para cima, 1/10 de milímetro para a esquerda, 1/10 de milímetro para baixo. E aí tem sempre o aluno que já entendeu, já está um passo na frente, já fez os exercícios, e ele pergunta: professor, não teria que ter um ponto aqui, ó, antes do reforçador e um ponto depois do reforçador? Teria. Mas a gente vai usar aqui uma técnica que é a dissolução dos reforçadores na chapa. Essa técnica facilita bastante o cálculo do cisalhamento nos pontos críticos. E novamente aquela história. Está resolvendo uma prova, está fazendo uma coisa rápida, esse tipo de técnica auxilia você a obter uma resposta rápida, sem perder a precisão nos pontos críticos. Mas está fazendo um projeto, uma distribuição, pode marcar pontos para entender o cisalhamento ao longo dos reforçadores, ou seja, antes e depois de um reforçador. Você vai ver que tem uma diferença, e essa diferença vai ficar muito clara quando a gente for fazer uma comparação numérica com os resultados analíticos. Mas, novamente, a gente vai usar então a técnica de dissolução. Eu vou diluir esses 2 reforçadores na chapa do fundo e vou diluir essa cicorda na chapa do convés. Bom, entender os pilares, os fundamentos, agora é só operacionalizar. Vou fazer passo a passo com vocês, mas não tem grandes dificuldades além das que eu já discuti com vocês. Então, começo no ponto A. Bota a minha mão. Antes do ponto A, não tem nada que eu cortei na seção. Então, é 0 de área vezes a distância do centro, se tivesse área, até a linha neutra. Dá um momento estático 0. E eu gosto de deixar a espessura já, para já deixar engatilhada a questão do cisalhamento. Então, vamos para o ponto B. Perceba no ponto B, eu tenho a contribuição de área do convés, então 5 metros vezes os 10 milímetros, e eu tenho a contribuição de área da minha cicorda. Se vocês lembrarem, a área da cicorda era de 0,024 metros. Tudo isso vezes 4,636, que é a distância do centro do elemento até a linha neutra. E novamente vem aquela pergunta: professor, não tem que tirar a meia espessura? Não. Se você está fazendo uma prova, essa meia espessura só vai te atrapalhar. Se você está fazendo um projeto em casa e mais próximo da realidade, é sempre benéfico a veracidade, a coerência e a precisão do projeto. É sempre essa discussão que eu tenho com vocês aqui. E aí eu boto aqui a espessura no corte. Perceba que se houvesse uma mudança aqui de espessura, eu teria que ter um ponto B antes, um ponto B linha depois, para poder ter 2 espessuras aqui de corte. Começo no ponto C. Novamente, é um ponto no plano de simetria. Bota a mão em cima, não vejo nenhuma área cortada. Então, 0 de área vezes 4, que é a distância da linha neutra, menos 4 metros. Lembrando que esse cara está a 4 metros da quilha. Então, a distância até a linha neutra é justamente 0,635 e a largura de corte, 10 milímetros. Vou para o ponto D. Ponto D é 10 metros de convés vezes a espessura vezes a subtração da linha neutra e a posição do centro. Dá então esse valor, 0,064 de momento estático de área. E a largura de corte, 10 milímetros, que é a espessura da chapa. Sempre a espessura da chapa em cisalhamento. Não tenho que errar, não tenho que inventar. Vou para o ponto E. Aqui começa a ficar interessante. Eu poderia muito bem fazer toda essa área destacada vezes a distância do centro dessa área até a linha neutra. Mas é muito mais produtivo, muito mais fácil usar a propriedade aditiva. Então eu vou usar o momento estático no ponto B, que era esse cara aqui, ó, mais a contribuição até chegar no ponto E. Então é a contribuição desse pedacinho aqui, ó. E aí sim, é 4 metros, porque essa chapa tem 4 metros,
vezes a espessura dela, e aqui costuma dar alguma confusão, a distância do centro dessa chapa até a linha neutra. Perceba que eu tenho 4,636 até o topo aqui, ó. Como essa chapa tem 4 metros, do topo até o centro dela tem 2. Ou seja, 4,635 menos 2 dá justamente a distância do centro dela até a linha neutra. Tem outras formas de calcular isso, tudo bem? Mas eu usei essa no exercício porque eu entendi que é fácil de compreender essa minha abordagem. E aí então você vai ter o resultado e a correspondente largura de corte. Passamos para o ponto F. Esse também é interessante. Eu poderia fazer toda a área que eu cortei em azul e achar o centro dessa área e medir a distância do centro dessa área até a linha neutra. Muito trabalho. Muito mais fácil usar novamente a propriedade aditiva. Então, o MS no ponto F nada mais é do que a soma de duas parcelas que eu já calculei. A do ponto E, que corresponde a esse L com a corda aqui. E a do ponto D, que corresponde ao convés médio. Então, convés médio mais esse L, eu tenho o momento estático no ponto F. Novamente, a largura de corte de 10 milímetros, porque o exercício é 10 milímetros. Vou chegar no ponto G. Vou repetir mais uma vez para que você entenda. Poderia pegar toda essa figura, achar o centro dela e medir a distância em relação à linha neutra. Muito mais fácil usar novamente a propriedade aditiva e calcular o ponto G como sendo o ponto F mais essa contribuição bem pequenininha até chegar à linha neutra. E essa contribuição pequenininha nada mais é do que a altura dessa chapa, que é 0,636, vezes a espessura dela, vezes a distância desse pedacinho até a linha neutra. Professor, não entendi esse 0,36. Bom, se aqui tem 4,636 e o ponto F estava a 4 metros, 4,636 menos 4 dá 0,636. Então esse pedacinho tem de altura 0,636. Dividido por 2, o centro dele até a linha neutra, 0,318. Tudo bem? Está me acompanhando? Não está dormindo? Essa é uma aula que chega um momento que o aluno começa a balançar a cabeça sem entender nada. Se não entendeu, volta o vídeo para trás até entender. Não entendeu? Deixa comentário aqui, porque só vai complicar. Bom, cheguei no ponto G por cima, 0,514. Vou então repetir o processo indo por baixo. Ponto H, ponto de plano de simetria, área cortada igual a 0, então MS 0, espessura de corte 10 milímetros. Vou direto para o ponto I. Professor, se eu tivesse colocado um ponto aqui no meio, teria que fazer o ponto aí no meio. Não coloquei o ponto, fui direto para o ponto I. Então vou usar a dissolução de reforçador na chapa, assim como usei aqui em cima, né? Então o ponto I nada mais é do que o fundo, 10 vezes a espessura, 10 metros vezes a espessura, vezes a distância até a linha neutra, está bem claro aqui no desenho, mais 0,036 vezes a mesma distância. Novamente, a hipótese de não considerar a meia altura de reforçador. Já discutimos isso longamente. Mas o que causa muito erro, esse causa sim demais. E esse não é tão bobo e não é tão fácil de perceber. É um erro que pode ficar oculto na tua resolução para sempre, teoricamente, se ninguém olhar para você. Que é o seguinte, como eu estou olhando o plano de simetria, esse reforçador aqui, ó, ele tem metade para bombordo e metade para boreste. Então eu não posso calcular ele inteiro, porque metade dele está no outro plano de simetria. Então eu tenho que usar metade da área dele. Então esse 0,036, na verdade é 0,024, que é essa quilha, mais 0,012, que é essa meia quilha. O que totaliza então 0,036. E esse erro é tão sério que muitas vezes o aluno fica preso nessa resolução e não enxerga, não adianta. E ele fica muito mais grave
quando você faz, por exemplo, o cálculo da linha neutra usando a seção inteira e chega nessa parte, você tem que usar o plano de simetria para fazer o cálculo do MS. E daí lá em cima você usou 3 quilhas e aqui às vezes tem dificuldade de lembrar que você vai ter que usar 1,5 quilha na resolução. Mas se você chegou até o ponto I, do ponto I para o ponto G, novamente propriedade aditiva, então o MS do ponto G vindo por baixo é o MS do ponto I mais a contribuição desse pequeno trechinho aqui de chapa. Esse trechinho tem 3,364 metros por 10 milímetros, então a área dele está aqui, vezes a distância do centro dele até a linha neutra. O centro dele, obviamente, está na metade dele, né? Então, se ele tem 3,364, o centro dele está em 3,364 dividido por 2. E não é acochambração, podem fazer as contas, você vai chegar exatamente no mesmo valor, com a precisão que você fez toda a resolução. Se você fez com 3 casas decimais, você vai chegar na terceira casa decimal com a mesma precisão, o valor do MS por baixo e por cima. Então, ó, MS por baixo, 0,514. MS por cima, 0,514. Cravou o resultado, você sabe que a tua prova, o teu exercício, o teu projeto, a tua análise está impecável. Não cravou o resultado, tem que buscar o erro. Torça para que o erro seja em um desses MS. Senão o erro vai estar lá na linha neutra e você vai ter que calcular tudo. E aí fica uma dica malandra do professor. Não calcula o momento de inércia ainda não. Pula o item do momento de inércia. Vai lá, ó, linha neutra, MS. Por quê? Porque senão você vai ter que calcular todo o momento de inércia de novo. Então, dica de malandro, pula o cálculo do momento de inércia, vem direto para o MS, depois com o MS confirmado, volta e calcula uma única vez momento de inércia. Tá bom? Dica do pontinho. Então chegamos no último item, que é o cálculo da tensão cisalhante, né? A distribuição da tensão cisalhante na seção. E aqui realmente não tem nada para ser feito, exceto conta. Vou passar bem rapidamente com vocês. Tenho que respeitar os mesmos pontos para que não dê confusão. Faço aqui a aplicação da equação e calculo o cisalhamento para cada um dos pontos. Outra dica do pontinho, tá? A equação tem sempre força cortante por momento de inércia. Calcula já isso aqui, chama de alfa, para que você não tenha que ficar digitando na calculadora toda vez esses números aqui. Se a espessura é uniforme, já divide pela espessura e você só vai fazer alfa vezes ms. É muito mais rápido. É novamente uma dica importante para ganhar tempo na prova. Mas na resolução está aqui bem feitinho, todos os valores de cisalhamento. E aí, com os valores, chega a hora de traçar o famigerado diagrama, o diagrama que deixa os alunos loucos. Mas você que é meu aluno, você que é inscrito aqui do canal, vai tirar essa questão de letra. Eu tenho certeza. Lembra quando a gente usava a curva Z, quer dizer, usamos agora nesse próprio vídeo, para representar a tensão normal? Aqui é a mesma ideia. Só que em vez de ter um diagrama em Z, você tem um diagrama de cisalhamento em cada chapa da seção. Então, se você fizer um corte aqui, por exemplo, entre A e B, o valor desse ponto aqui é o cisalhamento nessa posição. Se você fizer um corte aqui, ó, entre B e E, o valor desse ponto aqui do gráfico é o cisalhamento aqui nesse ponto. Então, é uma representação da distribuição do cisalhamento na seção. E a gente então vai seguir os pilares que eu mostrei para vocês, que nós já estamos discutindo aqui no canal em muitos vídeos. 0, tenho esse valor aqui, uma distribuição linear, porque andei na horizontal. Ponto B é o mesmo ponto B, é a mesma espessura, então esse valor é igual a este valor aqui. Se forem espessuras diferentes, precisa corrigir os valores. Vou mostrar isso em outra oportunidade. Nesse exercício é a mesma espessura, então esse valor é igual a esse valor aqui. Aqui vale 0, aqui vale um determinado valor, distribuição linear. Aqui embaixo a mesma ideia.
Aqui vale 0, aqui vale um valor, distribuição linear. Professor, pus um ponto aqui, vai ficar um ressalto aqui no gráfico. Mas esse valor é o mesmo. Então, na verdade, esse gráfico vai vir mais aqui, vai ter um ressalto aqui e vai continuar seguindo em cima dessa linha. Numa outra oportunidade, mostro para vocês. Como o ponto I tem a mesma espessura, esse valor é igual a esse valor aqui. Vou do I para o G, estou andando na vertical, vou caminhar quadraticamente até o ponto G. Cheguei aqui no ponto B, estou indo para o ponto E, sei o cisalhamento no ponto E, já calculei. Então eu sei esse ponto e esse ponto, vou andar quadraticamente. Agora aqui tem uma complicaçãozinha, né? Eu tenho que ir do ED para o F. Então esse cara aqui é o valor do D, esse cara aqui é o valor do F, do E. Esse cara aqui é o valor do F. Então o cisalhamento do ponto F, nesse exercício, chapa uniforme, é maior. E nesse caso é até a soma, mas eu não gosto porque não vale aditiva de cisalhamento. Então eu não gosto de falar isso, tá bom? Então você sabe esse valor, aqui é uma descontinuidade no gráfico. Então ele anda ortogonal ao gráfico, tá bom? Cheguei nesse ponto aqui, conheço a linha, o ponto G, só andar quadraticamente que eu chego lá. E aí vem a dica, né? Professor, estou perdido, não me lembro, não estou com segurança para desenhar, ou quero desenhar isso melhor no Excel, quero desenhar isso melhor no MATLAB. Muito simples. Cria pontos artificiais aqui no meio. Você pode criar quantos pontos artificiais você quiser. É só voltar lá, calcular o MS. Então marcou um ponto aqui, é essa área anterior ao ponto, vezes a distância dela até a linha neutra. Você vai ver que vai cravar aqui, Marquei um ponto aqui, é o MSB até a contribuição dessa pequena chapinha, né? Você vai ver que vai cravar aqui, Então, vale a mesma coisa que valia para traçar diagrama de força cortante com momento defletor. Ficou perdido? Está inseguro? Pontos extras, pontos artificiais. Quanto mais ponto, mais trabalho, mas mais precisa é a tua diagramação. Para terminar, uma última pergunta que sempre é feita. Professor, desenha para cima ou para baixo da chapa? Desenha para a direita ou para a esquerda? A regra básica é desenhar sempre para fora da seção. Então, esse aqui vai para baixo e esse aqui vai sempre para a direita. Agora, com vés médio, tanto faz, tá? Se vai desenhar para cima ou para baixo. Você vai achar gente dizendo, não, se estiver acima da linha neutra, desenhe para cima. Se estiver abaixo da linha neutra, desenhe para baixo. Faz sentido? Faz. Não vejo tanta relevância assim, porque aqui no costado a gente sempre desenha para fora. Então, não vejo muita relevância. Eu gosto de desenhar do lado oposto aos reforçadores. Essa é a minha regra. Eu sempre desenho o cisalhamento do lado oposto aos reforçadores. Isso vai ficar bem legal e bem interessante nos exemplos de duplo casco. Guarda isso para me cobrar depois. Estamos combinado? Bom, e aí, por incrível que pareça, acabou o exercício. Essa é a distribuição da tensão cisalhante em uma seção a mais simples possível, sendo atuante uma certa força cortante. Se ficou com alguma dúvida, tenho certeza que você ficou, não deixa acumular, manda um e-mail que eu vou ter o prazer de tirar essa dúvida com vocês. Um forte abraço, pessoal!